Nos últimos tempos, uma prática tem ganhado cada vez mais espaço em diversos países, inclusive no Brasil. A cremação, um procedimento que envolve a incineração do corpo após a morte, tem se tornado uma opção para muitas famílias. No entanto, será que essa prática é bíblica? Será que o ato de cremar um ente querido pode ser considerado um pecado aos olhos de Deus? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e entender o que a Bíblia nos ensina sobre a cremação e o destino dos corpos após a morte. Vamos falar sobre o valor que a Palavra de Deus dá ao corpo humano, a importância da ressurreição e como a cultura cristã ao longo da história tem tratado esse tema. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o valor do corpo humano segundo a Bíblia. Para muitos, o corpo é simplesmente um invólucro que abriga a alma, e após a morte, sua função se encerra. No entanto, a Palavra de Deus nos dá uma perspectiva muito mais profunda sobre o corpo. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, o apóstolo Paulo escreve: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Neste versículo, vemos que o corpo não é apenas uma estrutura física, mas um templo, um lugar onde o Espírito Santo habita. A própria encarnação de Cristo reforça isso. Deus escolheu vir ao mundo em carne, mostrando que o corpo tem um valor intrínseco no plano divino. Se o corpo é sagrado e foi criado para glorificar a Deus, o que isso nos diz sobre como devemos tratá-lo? Historicamente, os cristãos optaram pelo sepultamento como forma de demonstrar respeito pelo corpo e pela crença na ressurreição dos mortos. O sepultamento é visto como um sinal de fé na promessa de Deus de que um dia Ele ressuscitará os corpos daqueles que creram em Cristo. Essa esperança é central para o cristianismo, como vemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o Senhor próprio descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Mas e a cremação? A Bíblia não menciona diretamente essa prática, o que leva muitos a acreditar que não há uma exclusão explícita contra ela. Contudo, podemos encontrar faixas sobre como Deus vê o tratamento do corpo após a morte, através de exemplos bíblicos e do simbolismo associado ao fogo. Ao longo das Escrituras, o fogo é muitas vezes usado como um símbolo de julgamento. Em Gênesis 19, por exemplo, Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo do céu, como um ato de justiça sobre seus habitantes. Em Levítico vemos o uso do fogo para consumir ofertas de sacrifício e para purificação, mas nunca para o tratamento do corpo humano de forma honrosa após a morte. Além disso, no Antigo Testamento, o tratamento digno dos corpos dos mortos era importante para o povo de Deus. José, por exemplo, fez questão de que seus ossos fossem levados de volta a Canaã para serem enterrados. Gênesis 50, 25. Esses exemplos podem não parecer diretamente ligados à prática da cremação, mas revelam que o fogo, na maioria das vezes, está associado à destruição e purificação, e não à preservação ou honra. Isso nos leva a refletir: cremar um corpo pode estar em desacordo com a visão bíblica de dignidade e respeito pelo corpo humano, criado à imagem de Deus. Desde os primeiros séculos da Igreja, o sepultamento foi a prática predominante entre os cristãos. Acreditava-se que enterrar os mortos não apenas honrava o corpo, mas também simbolizava a esperança na ressurreição.
Os primeiros cristãos viam o sepultamento como uma forma de imitar a sepultura de Jesus Cristo. Na Idade Média, o sepultamento em solo consagrado era algo de extrema importância e a cremação era vista com desconfiança, muitas vezes associada a práticas pagãs. O paganismo, de fato, foi uma das principais razões pelas quais os primeiros cristãos rejeitaram a cremação, uma vez que ela era comum entre povos que não acreditavam na ressurreição corporal, como os romanos. Para os cristãos, o corpo era visto como parte integrante da pessoa, e não apenas uma cinza espalhada. Com o passar dos séculos, essa visão permaneceu forte. O sepultamento continuou sendo a forma preferida de lidar com os corpos dos falecidos, demonstrando o respeito pela criação de Deus e a confiança na promessa da ressurreição. Até hoje, muitas denominações cristãs tradicionais, como a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, continuam a encorajar o sepultamento como a forma mais adequada de cuidar dos corpos dos falecidos. Nos dias de hoje, muitos cristãos questionam se a cremação realmente contradiz a fé cristã. Argumenta-se que, com o avanço da ciência e as mudanças culturais, a cremação tornou-se uma opção prática e ecológica. Alguns apontam que, com a decomposição natural, o corpo se desintegra de qualquer maneira e que Deus, sendo onipotente, pode ressuscitar alguém independentemente da forma como seu corpo foi tratado após a morte. A questão não é se Deus pode ou não ressuscitar alguém cremado. Claro que pode. A questão é: a cremação honra o corpo da maneira como a Bíblia nos ensina? O fato de a prática do sepultamento ter sido uma escolha predominante por quase 2000 anos de história cristã nos diz algo sobre como os cristãos deveriam ver essa questão. A escolha de enterrar nossos mortos reflete uma fé profunda na ressurreição e um respeito pelo corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, a cremação é ou não um pecado? A resposta pode não ser tão simples. Embora a Bíblia não condene explicitamente a prática, ela nos ensina a tratar o corpo humano com respeito, como um templo do Espírito Santo. O sepultamento ao longo da história cristã tem sido visto como a maneira mais adequada de lidar com o corpo após a morte, refletindo a esperança da ressurreição. Se você ou sua família estão considerando a cremação, é importante refletir à luz das Escrituras e perguntar: essa escolha glorifica a Deus? Honra o corpo como criação dele? E, acima de tudo, é uma decisão que reflete a nossa esperança na ressurreição, quando Cristo vier para buscar os seus. A decisão final é pessoal, mas como cristãos, somos chamados a viver e até mesmo morrer, de maneira que glorifique a Deus em tudo. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o tema da cremação, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião e nos diga o que você acha sobre esse tema tão importante. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.